Agora 11 horas e 54 minutos, a B1 de volta e com uma notícia muito triste. Morreu hoje, aos 94 anos, o ex-prefeito de Caruaru, Anastácio Rodrigues. Ele estava internado no Hospital Santa Efigênia. A repórter Rebeca Nunes está chegando com as primeiras informações para a gente. Rebeca. Exatamente, Almir. Eu estou aqui bem em frente ao Hospital Santa Efigênia, onde hoje pela manhã, infelizmente, o Anastácio Rodrigues morreu aos 94 anos. Ele já estava internado desde o dia 18 de dezembro e a causa da morte ainda não foi divulgada. Anastácio foi uma figura muito importante aqui para Caruaru, foi prefeito entre 1969 até 1973, mas também liderou muitas coisas. Ele foi líder estudantil, foi secretário de Educação e Cultura, inclusive um grande incentivador da cultura aqui na nossa cidade e, por isso, uma figura importantíssima aqui, tanto para as autoridades quanto para a população. Durante o mandato, durante o tempo em que esteve à frente da prefeitura aqui de Caruaru, inclusive, ele pegou uma crise hídrica e conseguiu solucionar o problema, trazendo um marco grande aqui para Caruaru. Iluminação, a cidade ficou conhecida como uma cidade muito iluminada durante o mandato dele. Então, ele teve aí algumas conquistas durante o tempo em que governou a cidade. Vamos acompanhar um pouco sobre a história de Anastácio. Anastácio Rodrigues nasceu no dia 11 de maio de 1928. Durante a juventude, foi líder estudantil, onde deu início à militância em torno das questões políticas e culturais. Ainda jovem, trabalhou no departamento gráfico de um jornal impresso de Caruaru. Também foi bancário, além de secretário municipal de Educação e Cultura, vereador e prefeito de Caruaru. Administrou o município de 1969 até 1973. Anastácio foi um permanente entusiasta da produção artística de Caruaru, apoiando as companhias de teatro do município e promovendo eventos estudantis. Entre as principais obras da gestão dele como prefeito, a Casa de Cultura José Condé, que foi construída no antigo Campo de Monta, hoje Parque 18 de Maio. Anastácio também foi um dos fundadores e exerceu o cargo de presidente do Instituto Histórico de Caruaru, o IHC. Aos 94 anos, Anastácio Rodrigues deixa o legado de uma vida inteira dedicada à identidade cultural do município onde nasceu e que também contribuiu para o desenvolvimento e reconhecimento dos principais atores sociais de uma cidade: o povo. Então tá aí, A gente pôde conhecer um pouco dos marcos que Anastácio pôde vivenciar aqui na cidade de Caruaru. E para falar um pouquinho mais sobre a história de vida dele, aqui comigo Valmiré de Meron. Ele é historiador e, Valmiré, é uma perda muito grande, Ele tinha uma importância enorme aqui para a cidade da gente. Boa tarde. Boa tarde, Almir, os telespectadores da TV Asa Branca. É um dia de profundo luto para Caruaru, Caruaru que foi mãe e foi filha de Anastácio ao mesmo tempo. Eu acho que Anastácio só encontrou o páreo em Nelson Barbalho em relação à dedicação e amor a essa terra. E é esse legado que ele vai deixar. Proporcionalmente, o prefeito que mais investiu em cultura até hoje, exemplos fabulosos. Ontem mesmo falamos na CBN sobre a importância de Anastácio para a cultura, porque a Casa da Cultura Zé Condé foi uma ideia dele, a segunda Casa de Cultura do Brasil, idealizada por ele, e inaugurada em 1973, como o último ato do seu governo. E a bandeira da cultura sempre foi uma bandeira importantíssima na administração dele. Além de ter sido um homem íntegro, uma biografia impoluta, um homem combativo, nunca combalido, e de resistência, dono de um humor também muito interessante. Convivemos com Anastácio, ele é o idealizador do nosso Instituto Histórico, Eu tive o prazer de sucedê-lo na presidência. Almir Villanova faz parte do nosso instituto também. Sabemos a importância, um homem com 80 anos, e teve a ideia, a iniciativa, e fundou essa instituição para preservar a memória da cidade. Era isso que ele tanto pregava e foi isso que ele fez. Que bom, incentivador da cultura é também um incentivador da educação e, como você está falando, até os 80 anos ele teve aí uma iniciativa independente de achar que estava numa idade avançada, por exemplo. Exatamente, era uma alma juvenil. O grito de guerra dele, resista, diante de qualquer adversidade. Construiu também inúmeras escolas, principalmente na zona rural, Ele tem um carinho imenso pelas professoras, chamadas as professorinhas de Caruaru, Então, essa figura que vai nos deixar esse grande legado, teve a sorte de ser biografado em vida, Foi festejado, foi celebrado. Eu acho que Anastácio uma vida que valeu a pena. E um grande exemplo, principalmente para a classe política. Fiquem atentos.
Muito obrigada pelas informações, né, e por partilhar um pouco com a gente. E é isso que Anastácio era, como ele falou, né, vida, independente da idade, ele estava ali sempre à frente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ainda sobre a morte de Anastácio Rodrigues, com algumas figuras públicas que também já se pronunciaram sobre a morte dele. Almir. Que perda, viu, Rebeca? Que perda irreparável. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito desse assunto. Obrigado pelas primeiras informações. O AB1 está de volta, 12h41. E a gente volta a falar sobre a morte do ex-prefeito de Caruaru, Anastácio Rodrigues. Ele morreu hoje, aos 94 anos, em um hospital particular da cidade. A repórter Rebeca Nunes está voltando com outras informações para a gente, porque, claro, a morte de Anastácio repercutiu também no meio político, não é, Rebeca? Exatamente, Almir. Ele era uma figura muito importante, né, e de grande representatividade aqui para os políticos da região, para os amigos, enfim, figuras influentes que ficaram bem tristes com a notícia da morte dele. E aí eu vou chamar, né, a sonora da teatróloga Arari Marrocos, ela que deu um depoimento sobre a morte do amigo. Sobre agora do falecimento de Anastácio Rodrigues, que foi o maior prefeito que Caruaru teve até agora, em todas as épocas, pois cuidou da cidade em todos os aspectos, cultural, artístico, educacional, saúde, saneamento, urbanismo. Foi o prefeito que olhou para todas as fases de Caruaru. Criou a Casa da Cultura, Colégio Álvaro Lins, aquela beleza da Rua da Matriz, construiu várias escolas e era participante, não só apoiador, mas participante do movimento cultural. Lamentamos muito e era uma morte que já esperávamos, pois ele já se encontrava doente, mas ninguém substitui a Anastácio na história de Caruaru. Quem também falou sobre a morte de Anastácio foi o ex-prefeito José Queiroz, ele que também é uma figura importante de Caruaru e se posicionou aí com relação à morte de Anastácio. Presto minhas homenagens ao ex-prefeito Anastácio Rodrigues. Posso dar um testemunho, porque sempre fui seu secretário de administração quando ele assumiu a prefeitura em 1969. Zeloso, duro, rigoroso, dedicado à cultura e à educação. Construiu a Casa da Cultura João Condé. De modo que esse testemunho que eu dou, eu vivi com ele. E por isso mesmo, construí uma creche na minha terceira administração no bairro São João da Escócia e denominei Anastácio Rodrigues. Por tudo isso, nós devemos render as nossas homenagens a um exemplo de homem público que foi Anastácio Rodrigues. Já o prefeito Rodrigo Pinheiro decretou luto de 3 dias, né, na cidade, luto oficial, e falou sobre a morte de Anastácio. É com pesar que soubemos na notícia da morte do ex-prefeito Anastácio Rodrigues. Quem é daqui de Caruaru e quem é pernambucano conhece e reconhece a história do ex-prefeito Anastácio, relevantes serviços prestados aqui na cidade. Ele que até os últimos dias de vida estava lúcido, sempre contribuindo para a cidade de Caruaru com suas opiniões que eram importantes. Ele que era uma pessoa culta, e fica essa lacuna na política pernambucana, em especial na política caruaruense, a morte do ex-prefeito Anastácio Rodrigues. Então será decretado luto pelo município de Caruaru e vamos acompanhar aí o que é que a família vai precisar de suporte e vamos dar todo o apoio que a família necessitar. A governadora do estado, Raquel Lira, enviou uma nota de pesar, dizendo que Caruaru fica mais triste hoje com a morte do ex-prefeito Anastácio Rodrigues, que comandou nossa cidade entre 69 e 73. Minhas sinceras condolências aos familiares e amigos deste grande caruaruense que teve seu mandato marcado pela ética e pelo zelo por nossa cidade. Quer dizer, grandes figuras públicas, né, enfim, da política, que estão consternadas aí com a perda de Anastácio. Inclusive, o velório deve acontecer hoje, durante a tarde, né, no Parque dos Arcos, e o enterro está marcado amanhã para as 10 horas da manhã. Almir. Rebeca, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Outros detalhes logo mais à noite no AB2.